Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória. Temos que dar glória a Deus, né? Porque Ele é autor da nossa fé. Seja muito bem-vindo ao Reinando em Vida. Tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida através dessa mensagem que Deus quer falar ao seu e ao meu coração. Separe esse tempo, não deixe que nada venha te atrapalhar, que aquilo que Deus tem que para tratar conosco é algo especial, porque tudo que Deus faz é especial. E quando Deus separa um tempo para tratar conosco, isso quer dizer que Ele se importa conosco, que Ele nos ama e que Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, como bom pai, Ele faz isso. E nós, como bons filhos, paramos para ouvir os conselhos de sabedoria do nosso Pai Celestial. E eu quero, neste momento, falar um tema que é um pouco difícil de se falar, mas é o tema sobre a ressurreição dos mortos. Então, vamos lá ver o que a palavra de Deus diz a respeito desse tema. Está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do verso 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos, vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olhe, que palavra abençoada, que palavra esclarecedora para nós neste momento. Por quê? Ao contrário, Deus, Ele não quer que nós sejamos o quê? Ignorantes a respeito das coisas que Ele quer nos revelar, né? Então, Ele providenciou na sua palavra todas as informações necessárias para tirarmos toda a ignorância. A ignorância quer dizer a falta
do conhecimento, a falta da compreensão. E Deus não quer que nós sejamos nécios, sem compreensão, sem um entendimento. Primeiro, que eu quero falar com você a respeito desse texto. Mortos em Cristo, ou aqueles que adormecem em Jesus. Isto é, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo. Embora seja apenas uma categoria do total de mortos, a conclusão tirada da passagem acima, que é aquilo que acabamos de ler, em relação ao estado de mortos, ela tem uma aplicação geral. E eu quero que você preste bastante atenção para que você possa entender, porque é um tema de difícil compreensão, mas através do Espírito Santo, que Ele possa nos revelar e facilitar o nosso entendimento dentro daquilo que nós vamos estar fazendo agora, tá? Bom, olhando para o texto, ele nos diz, ele nos dá o quê? Uma informação. Qual é a informação? Primeiro, que Deus não quer que nós sejamos ignorantes e não venhamos a ter uma incompreensão sobre os mortos. Nós podemos ver que nenhuma referência é feita sobre uma vida imediata após a morte. Ao contrário, o que a passagem claramente mostra é a ressurreição como a única saída para o estado de morte e o único caminho para voltar novamente à vida. Ou seja, de acordo com esta passagem de 1 Tessalonicenses, os mortos em Cristo serão ressuscitados no dia da vinda do Senhor, enquanto que os cristãos vivos serão arrebatados naquele dia com Ele ao céu, para encontrar com o Senhor nos ares. Então veja, aqueles que já se foram, aqueles que já morreram, a palavra está dizendo que eles estão dormindo no Senhor. Eles estão esperando o quê? A segunda vinda de Jesus. E aqueles que estão vivos hoje, assim como eu e você, se Jesus voltar agora, os mortos já foram ressuscitados, porque eles precedem os vivos. Isso quer dizer o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós vamos ouvir a trombeta e aqueles que estão vivos, que creem no Senhor Jesus Cristo, serão arrebatados para os ares, para o encontrar lá no céu. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, um amém, né? Então, quando isso acontecer, tantos aqueles que se foram, como nós que estamos aqui hoje, se Jesus voltar agora, nós estaremos com o Senhor. Que significa isso? Que uma vez que estaremos, está dizendo que é um tempo futuro com o Senhor. Ou seja, não há mais morte agora, nem tampouco se nós morrermos. Seremos imediatamente levados para o Senhor. Em vez disso, nós estaremos com Ele em sua vinda, além de sua passagem, que nos foi dada para que tenhamos plena consciência sobre os mortos em Cristo. A palavra de Deus contém mais textos que mostram em 1 Coríntios 15, 20. Então, é para nós termos entendimento. Muitas pessoas acham assim, que quando ela parte, a partir do momento que ela se foi, já há vamos supor assim, um portal ou alguma coisa assim, que ela já entra para um outro reino e ela já vai viver uma outra vida, né? Ela já vai viver em outro lugar. Mas não é isso que a palavra de Deus mostra. Olha o que vai falar em 1 Coríntios 15, 20 e 22, que está aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Duas coisas que são muito claras nesse texto. A primeira é que todos voltarão à vida, né? Está no verso 23 aqui, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo.
na sua vinda. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então vamos lá. Viverão novamente, ou seja, dizer que eles estão vivos agora. Não pode estar correto isso, tá? Porque ele está dizendo aqui, olha, as primícias dos que dormem, tá? Então, não tem como, a partir do momento que você fechou os olhos aqui na terra, você abrir os olhos em outro lugar. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que estaremos, aqueles que já se foram, estão dormindo, tá? Bom, o que diz aqui nesse capítulo, nesse texto, o primeiro e o único, até agora, que ressuscitou dos mortos, é Cristo. Aí você pode perguntar, mas a Bíblia fala de outras pessoas que ressuscitou, como Lázaro. Só que Lázaro ressuscitou e morreu depois. É isso que nós temos que entender. Que, olha, Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, só que ele não morreu novamente. Jesus, ele foi para o céu. Ou seja, ele é quem inaugurou o céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos lá entender. Que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos fala, a partir daí podemos concluir então, de acordo com o quadro cronológico da passagem, os mortos em Cristo serão os primeiros a viverem, e que o dia que isso acontecerá será na vinda do Senhor que ainda virá. Você vê que eu estou batendo bastante em cima disso? Por que eu estou batendo bastante em cima disso? Para nós entendermos que primeiro os mortos serão ressuscitados, tá? E quando aí sim a trombeta tocará, e aqueles que estão vivos serão arrebatados. Não existe nenhum morto que esteja vivo agora, presta atenção, exceto o Senhor Jesus. Ao contrário, todos viverão no futuro, e cada um à sua ordem, ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que ouvirem a trombeta na vinda de Jesus, que será tudo praticamente ao mesmo tempo, pode-se dizer assim, aí subirão aos céus esses que ouvirem a trombeta da segunda vida de Jesus. O que a Bíblia fala a respeito daqueles que morreram em Cristo? Fala que serão ressuscitados, né? Na sua vinda. Mas também afirma com qual corpo eles virão. Olha, então vamos lá. Serão ressuscitados primeiro os que dormem. Quando Jesus voltar, os vivos e que creem nele serão arrebatados. Agora, com qual corpo isso vai acontecer, né? Vamos ver aqui que diz em Coríntios 15, deixa eu ver aqui o verso aqui, 35 a 41. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra semente? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela.
Qual que é o motivo de Paulo colocar a comparação da semente que cresce como algo diferente? Você vê que Paulo, ele coloca as coisas diferentes, falando até dos tipos de plantas, né? Que está dizendo que se a semente não morrer, olha que ela não pode ser vivificada, ela não pode nascer. Primeiro ela tem que morrer a semente. E cada semente já está introduzido nela o tipo, a origem e o tipo de fruto, ou tipo de planta, ou que seja, que ela vai ser, né, para aquilo que ela, para qual seria a existência dela, né? Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui? Tipos diferentes de corpos, de carnes. E ele mostra no início da passagem que nos fala que esses corpos se referem ao modo como os mortos ressuscitarão e com qual corpo eles virão. 1 Coríntios 15, 42 e 45 diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se com corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Que coisa linda que Paulo fala aqui, né? Aqui em Coríntios 15, 42 a 45. O que ele está falando nessa passagem? Do corpo natural, né? O corpo natural, a gente pode entender que é o corpo que tem uma alma, tá? É um corpo cuja vida está onde habita a alma. Esse é o corpo que temos agora, que ele está dizendo que é o corpo corruptível. Olha que interessante, né? Um corpo corruptível, assim também semeia-se em corpo em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. E é isso que nós temos que parar e entender o que é este corpo que temos agora. É um corpo que é semeado. Contudo, esse corpo não serve para a vida eterna, a qual Deus nos prometeu. Por isso que o corpo, ele precisa morrer. Porque assim como a semente precisa morrer para que ela possa viver, assim nós também precisamos morrer para que nós possamos ter um corpo, não agora natural, não um corpo apenas com a alma. Assim como ele está falando aqui, Adão foi feito alma vivente. Mas está falando o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e que inaugurou o céu. Olhe, ele é o último Adão em espírito vivificante, ou seja, em um corpo espiritual. Porque Jesus, ele subiu ao céu em um corpo espiritual. A palavra até diz que é um corpo glorificado. Veja, um corpo glorificado. Em Coríntios 15, 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este corpo de carne e sangue, ele é corruptível, e ele é incapaz de herdar o reino de Deus, né? Que está aqui em 1 Coríntios 53, 55, que diz assim, que precisa o corpo, ele precisa ser o quê? Transformado, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que tremendo! A morte
foi tragada pela vitória. O corpo corruptível morreu, mas ressurgiu em um corpo incorruptível, né? Se revestiu de incorruptibilidade. Aquilo que era mortal se revestiu daquilo que é imortal. Então, a palavra está dizendo que tragada foi a morte na vitória. Somente quando o corpo mortal é corruptível que temos que se revestir da imortalidade e da incorrupção. A morte será tragada pela vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? A razão é que o novo corpo, o corpo ressuscitado, que tomará o lugar atual, do que é o corpo com a alma, o corpo que é semeado em Coríntios 15, 44, que está dizendo aqui, né, um corpo natural, né, ressuscitará num corpo espiritual, será incorruptível, a morte não tem mais o que? Poder sobre ele, não será um corpo com uma alma, isto é, um corpo que a vida é baseada na alma, mas um corpo espiritual, ou seja, um corpo com as mesmas propriedades e habilidades do corpo do Senhor Jesus, né? O mesmo corpo a qual Jesus ressuscitou dos mortos, será assim o corpo daquele que creu nele, e que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, porque eles estão dormindo, eles estão esperando no Senhor, eles estão esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quando Jesus chamar esses mortos para a vida, aquilo que era corruptível, no corpo natural corruptível, com uma alma, agora se revestirá de incorruptibilidade, será um corpo transformado, glorificado, um corpo igual a qual o Senhor Jesus teve na sua ressurreição. E até hoje a única pessoa que tem este corpo é Jesus Cristo, mais ninguém. Aleluia! Só Ele ressuscitou dentre os mortos, só Ele inaugurou o céu, Ele é o segundo Adão, né? Que coisa interessante, Ele é o Espírito vivificante, nós ainda somos alma vivente. Aqueles que se foram estão dormindo no Senhor, esperando. Nós que estamos vivos somos alma vivente. Mas um dia, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos um espírito vivificante. Qualquer homem que tenha passado por este mundo, incluindo Adão e Cristo, teve um corpo com alma. Todos. Contudo, Jesus é o único que foi além. Porque apesar de ter morrido, não permaneceu no meio dos mortos, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu posso ouvir uma glória a Deus? E aquilo que era corruptível, né? Porque Jesus não tinha, ele não tinha corrupção, né? Então, nós sim, mas ele não. Por isso que ele não pôde ficar lá. Por isso que ele não pôde ficar no meio dos mortos. Por isso que a morte não o segurou lá. Porque não havia corrupção. Porque a palavra deve dizer que o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado. Então ele não tinha corrupção em si mesmo. Então ele não poderia ficar no meio dos mortos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Adão é um corpo com alma. É a imagem do quê? Do terreno. Mas no dia da volta de Jesus Cristo, nós nos revestiremos. Ou seja, nós podemos dizer assim, colocaremos um uniforme, um corpo espiritual, a imagem celestial. Que coisa tremenda. E quando vai acontecer essas coisas? Nós temos a resposta em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51. Né? Que diz assim, vamos ver aqui, 15:51. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
E isto que é mortal se revestir da mortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, ou tragada foi a morte pela vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, está em Tessalonicenses 4, 15 e 18, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o texto que eu li no começo, mas eu quero repetir para que você tenha um entendimento completo daquilo que eu estou tentando, de alguma maneira, clarear, esclarecer para você que está me ouvindo, tá? Bom, uma vez após a ressurreição, Jesus ele possuía o quê? Um corpo espiritual. Um modo razoável de ter mais informações sobre esse corpo, essas habilidades do corpo, seria através dos estudos das referências do Evangelho, daquilo que está citado na Bíblia. Então, eu quero falar com você algumas coisas desse corpo, que é o mesmo corpo que nós vamos ter quando Jesus voltar, né? E qual que são as referências para que nós possamos ter alguma ideia? Primeira, uma vez Cristo ressuscitado, ele podia aparecer e desaparecer automaticamente e repentinamente, né? Está em Lucas 24, 31 a 37. E também tinha formas variadas do corpo. Ali, na estrada de Emaús, quando ele se apresentou, os discípulos não o reconheceram, né? Está em Marcos 16, 12. Né? E esse corpo já possuía o quê? Carne e ossos. E ele podia ser tocado, né? E de uma forma literal. Tá? Está lá em Lucas 24, 39, quando Jesus aparece para os seus discípulos e ele fala para Tomé tocar nas suas mãos, tocar para ver os furos dos pregos. Então, há algumas habilidades neste corpo. Não é um corpo, um fantasma, assim posso dizer, ou sei lá, tipo uma alma, né? Assim como, não, essas coisas não é. O corpo de Jesus era um corpo glorificado e tinha essas características, né? Tanto é que quando ele vai até a praia, ele chama os seus discípulos. Quando ele chega, lá tinha pão e tinha peixe sendo assado. Isso quer dizer que ele comeu também. Olha que coisa interessante, né? Muito legal isso aí. Então vamos entender que Deus ele nos mostra essas coisas para que nós possamos não ser ignorantes a respeito daqueles que morreram, e por essa razão ele forneceu em sua palavra todas as informações relevantes para o nosso próprio benefício. Assim, de acordo com essas informações, Cristo é o primeiro e é o único que, embora tenha morrido, está vivo agora, já que Deus o ressuscitou dos mortos, com um corpo glorificado. Não há outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme está em Coríntios 15, 23, diz sobre a primícia, o primeiro, após ele, os próximos que também reviverão serão aqueles que são de Cristo, isto é, os que estão mortos, e mais tarde seguirão os demais mortos. Em relação ao tempo que os mortos em Cristo reviverão, a palavra define como tempo da vinda do Senhor, né? Não fala o dia, não fala a hora, mas fala que é no tempo da volta de Jesus. O que significa? Significa uma vez que a vinda de Cristo é ainda um evento que futuro. Não existe possibilidade dos mortos estarem o quê? Depois que tudo isso que eu falei a respeito aqui, daquilo que a Bíblia fala, daquilo que Paulo ensina, então não há possibilidade do quê? Dos mortos estarem vivos agora. Aquela coisa que as pessoas, a religião, coloca na nossa cabeça muitas vezes,
que quando você fechar os olhos, você vai abrir os olhos, já vai estar na frente de Jesus. Isso não existe, tá? A palavra de Deus fala que os mortos, eles estarão dormindo no Senhor, esperando a vinda de Jesus, tá? Os mortos não estão vivos agora. Em vez disso, eles reviverão quando? Quando Jesus voltar. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é para que você possa ter um entendimento claro da palavra de Deus. Bom, temos que entender que esse não será o único acontecimento daquele dia. Porque logo após a ressurreição dos cristãos mortos, o que vai acontecer? Os cristãos vivos serão arrebatados nas nuvens com os demais ressuscitados. Olha, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Se Jesus voltar agora, os mortos já foram ressuscitados e nós seremos arrebatados. Olha que coisa maravilhosa. Posso ouvir um glória a Deus? E encontraremos Jesus nos ares, né? 1 Tessalonicenses 4,17, essa passagem que nos diz: e assim nós, todos os cristãos, estaremos para sempre com o Senhor. Referente agora ao corpo que os mortos terão naquele dia, isto é, o que a Bíblia chama de corpo espiritual, isto é, um corpo incorruptível e imortal, como o corpo de Jesus, o corpo que Jesus possui agora. Esse também será o corpo que terão os cristãos vivos que forem arrebatados nas nuvens, naquele dia, em substituição do corpo com alma corruptível atual, de acordo com a palavra. Tudo isto acontecerá em apenas um piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Está aqui. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que estão vivos, que serão arrebatados, estes sim, na hora do arrebatamento, quando abrir os olhos, no piscar de olhos, esses verão o Senhor Jesus. Para você ver que nós não podemos nos enganar. A forma que a palavra de Deus nos apresenta com clareza as coisas do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Bom, está lá em Marcos 5, em Tessalonicenses 5, 1 e 2, Marcos 13, 32, 2 Pedro 3, 4 e 13, se você quiser dar uma olhadinha também. Vou fazer mais algumas análises sobre os mortos, né? A palavra de Deus, ela deixa clara sobre os mortos, um olhar sobre o que a maioria dos cristãos acredita, nos mostrará uma grande diferença. De fato, para muitos cristãos, quando alguém morre, sua alma continua a viver e após ser julgado vai para o céu, onde está o Senhor com seus amados, tendo plena consciência e louvando a Deus em estado de alegria. Assim, de acordo com esta visão comum, porque a maioria das pessoas tem esse entendimento, a morte é na verdade uma amiga pela qual obtivemos uma vida melhor no outro lado. Uma comparação desta visão com o que vimos que Deus revelou para nosso benefício. Fica claro que ela não tem embasamento bíblico, tá? Essa visão não tem embasamento bíblico. Contudo, apesar das passagens que temos vistos até agora, a palavra contém mais trechos que tornam mais evidente os erros desta visão comum e suas reivindicações. Abaixo, as reivindicações dessa visão serão examinadas e contrastadas com a palavra de Deus. O paraíso é o lugar onde os mortos vão após a morte? Como temos visto o primeiro grupo de mortos que irão ao céu serão os cristãos ressuscitados no dia da vinda do Senhor? A partir daí pode-se facilmente concluir que nenhum morto estará no céu, exceto o Cristo ressuscitado. E ninguém vai para lá após a morte. Para onde vão afinal os mortos após a morte? Aí está a pergunta. Aonde estão os mortos agora? Aqueles que já se foram. A resposta que a Bíblia nos dá é simplesmente uma: a sepultura.
E esse é o significado da palavra Sheol e Hades, que a Bíblia usa para denotar o lugar dos mortos. Um entendimento completo das características dos lugares dos mortos, a sepultura pode ser obtido pelo estudo de duas palavras. Por isso que a parte ocorrência na Bíblia das palavras Sheol e Hades contém uma lista completa de suas ocorrências na Bíblia. Vamos lá. Os mortos têm consciência ou conhecimento? Outra alegação da tradição, que após a morte os mortos continuam vivendo, tendo pleno conhecimento e consciência e ajudando os vivos, né? Tem essa tradição também. Pessoas que oram para que os mortos os ajudem, pessoas que falam, olha, a minha mãe está lá olhando por mim. Não tem base bíblica esse tipo de visão, tá? Agora, Deus ele não quer que nós sejamos o quê? Ignorantes. É óbvio que uma reivindicação como essa pode estar certa, né? De fato, de acordo com o que vimos, os mortos não estão vivos agora. Consequentemente, eles não podem fazer coisas que são próprias às características de pessoas vivas apenas. Está em Eclesiastes 9, 4, 6 e 10. Verdadeiramente não deixará margem de dúvida. Vamos ler. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma, para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, no hebraico Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nossa, acho que eu deixei muita gente triste agora, né? Me desculpe, mas é o entendimento da palavra de Deus que nos mostra isso, né? Então, às vezes a gente quer criar fantasias de coisas, mas Deus, Ele sabe o que faz e da forma que faz, e Ele faz o melhor para mim e para você, tá? Então fique em paz, porque Deus, Ele cuida de nós hoje, e se nós morrermos, Ele vai, e cremos em Jesus, Ele vai cuidar de nós amanhã também, quando Ele vier e nós somos ressuscitados, e se não morrermos, sermos arrebatados. Vamos lá. Como mostra a passagem, os mortos não têm consciência e já não têm parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isto é, em coisa alguma feita em vida. Isto não apenas refuta a afirmação de muitas denominações que homens santos apareceram para outros santos e falaram a eles, ou que tais pessoas como Maria ouvem suas orações, conforme vimos, de acordo com a Bíblia. Com exceção do Cristo ressuscitado, não há nenhum homem que, tendo morrido, esteja vivo agora. Então não há morto que possa aparecer a pessoas vivas e ouvir as suas orações, estando morto. Eles não têm consciência e não podem ter parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não é? Uma outra pergunta: os mortos louvam a Deus? Outra afirmação de tradições em relação aos mortos, e que ao morrer ele vai ao céu e lá fica louvando a Deus, né? Tocando a harpa com o anjo lá na nuvem, né? Não existe isso também. Mas é mais uma afirmação que Deus nos deu, que nós não quer que nós sejamos ignorantes, tá? É claro que essa afirmação é falsa. Os mortos não estão nem no céu e nem estão vivos para louvar a Deus. A palavra de Deus responde também diretamente a esta afirmação. E ela vai dizer lá no Salmo 6, verso 5: porque na morte não há esperança de ti, Deus,
no sepulcro, que é o Sheol, quem te louvará? Quem te louvará? Contrário da ideia da tradição, a palavra deixa claro que na morte não há lembrança de Deus. Olhe, no Sheol, na sepultura, ninguém dará graças a Deus, pois ninguém está vivo lá para que possa fazer isso. Ao contrário, são apenas os vivos e somente eles que louvarão a Deus e darão graças a Ele. Olha o que diz aqui em Isaías 38, 18 e 19. Por que não te louvará, Deus, a sepultura? Nem a morte glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, este te louvará. Então você tem a oportunidade agora de louvar, adorar, glorificar ao Senhor, porque você está vivo. Você tem a oportunidade de servir a esse Deus maravilhoso em vida. Nesta aqui, ainda mesmo com esse corpo natural, com esta alma que é corruptível, mas que um dia será incorruptível, que teremos um corpo glorificado, igual ao do Senhor Jesus Cristo. A morte é uma amiga enviada por Deus? Acrescendo o texto, outra afirmação da tradição é que a morte é uma amiga enviada por Deus para nos aproximar dele. Novamente, o que temos visto é suficiente para mostrar que esta afirmação é falsa. De fato, se a morte fosse uma amiga enviada por Deus, então não haveria razão para Deus cancelar seus efeitos com a ressurreição. Isso mostra que a morte não pode ser amiga, como apoia a teoria da tradição, que está em Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte não é amiga, como muitas pessoas a apresentam, mas o inimigo, como tal, tem que ser destruído. Foi o que Jesus fez. Jesus venceu a morte e ressuscitou. A partir daí, podemos concluir que a morte, sendo uma inimiga que Deus destruirá, não pode ser Deus seu autor. Quem é o autor da morte, então? Está lá em Hebreus 2,14. Ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. É o diabo, então, e não Deus, quem é o Senhor da morte. Conforme está em João 8,44, que diz: vós, os judeus, com quem eles estavam falando, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio. O diabo foi homicida desde o princípio. Ao contrário, Deus não apenas nunca desejou a morte, mas sempre trabalhou em direção oposta, dando uma solução completa para o problema da morte. Qual é a solução? Crer no Senhor Jesus Cristo, conforme Jesus diz em João 25, lá, João 11, 25, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que tremendo. Quando ele viverá? Não foi isso que Jesus disse para Marta e para Maria? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está entendendo agora? Está encaixando as coisas agora? Quando viverá aquele que está morto? Ele viverá no dia da vinda do Senhor, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que Marta responde: eu sei, Senhor, que naquele último dia o Senhor ressuscitará. Aí Deus fala a respeito de Lázaro, no caso, porque ele ia fazer um milagre tremendo para ressuscitar a Lázaro. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. E ele vai lá e ressuscita. Só que Lázaro depois morre, vive a sua vida normal e morre e vai para a sepultura, como todos, esperando a vinda de Jesus.
né? Então, tudo isso que nós estudamos, que foi apresentado agora, o que acontece após a morte, como vimos, não há outro morto que esteja vivo agora, exceto o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Os próximos que serão chamados à vida serão aqueles que estão em Cristo, isto é, os cristãos que já morreram no dia da vinda do Senhor. Os corpos que eles terão naquele dia não serão corpos com alma, mas corpos espirituais, como o corpo que Jesus tem agora. A ressurreição dos cristãos mortos será seguida pelo arrebatamento da igreja, dos verdadeiros cristãos que estiverem vivos naquele dia e cujos corpos serão transformados de corpos com alma para corpos espirituais. Ao final de tudo, nós, todos os cristãos, mortos ou vivos, estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que diz em Tessalonicenses 4,17, que foi o texto que nós lemos no começo. Está todo explanado agora para nós. Primeiro, não vão para o céu, mas para a sepultura. Sheol, né? Em hebraico, Hades. Sheol em hebraico, Hades em grego. Não tem consciência e não tem participação na vida. Não louvam a Deus, nem dão graças a Ele. Mas ainda vimos que a morte não é amiga que nos traz para perto de Deus, mas o inimigo que será destruído, e que ela não tem origem em Deus, mas no diabo. Com base em tudo isso que nós falamos, deve estar claro que a morte não é a esperança que temos que esperar como cristão. Em vez disso, não é? A nossa esperança tem que ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Não tenha a morte como esperança, mas tenha como esperança a vinda de Jesus Cristo. Tá? Pela qual, se estivermos mortos, seremos ressuscitados, e se estivermos vivos, seremos arrebatados às nuvens, para encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. Como cristão, então, não devemos esperar o dia da nossa morte, mas pelo dia da vinda do Senhor, conforme nos diz claramente a carta aos Filipenses, que eu quero encerrar agora, lendo para você. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o corpo com alma, para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo espiritual, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Possamos nós, de agora em diante, abrir nossos corações, não aos falsos confortos da religião, mas ao verdadeiro conforto da palavra, para que assim possamos esperar não pelos dias e acontecimentos miseráveis da morte, mas pelo dia da vinda gloriosa do Senhor, na qual o nosso corpo com alma atual será transformado, que ele possa ser semelhante ao seu corpo glorioso, e assim, então, estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que no nome de Jesus eu oro para que você tenha um encontro verdadeiro com esse Cristo e que você creia nele e saiba que um dia você estará com ele, porque ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, e ele veio e cumpriu a sua obra, e a obra dele sou eu e é você, para que um dia nós possamos estar nessa cidade juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, e um beijo e um abraço no seu coração, porque nós estamos reinando em vida com Jesus. Tchau, tchau!